Tem dias que eu paro e penso, será que eu estou cansada mesmo ou eu estou me sabotando? Porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar a autossabotagem do cansaço, né? Eu estava com muita dificuldade em diferenciar isso, gente. Eu tava, tipo assim, uma agonia na minha mente, uma confusão, sem saber como identificar. E aí, como que eu fiz algumas coisas que eu consegui identificar como eu estava me sabotando e como que eu diminuí essa autossabotagem. Eu já começava o dia, gente, já ia mexendo no celular, primeira coisa. Coisa terrível que eu fazia. Eu já ia mexendo no celular e isso já dava uma travada em mim, sabe? Porque quando você começa o dia já mexendo no celular, aquele excesso de informação vai fazer com que seu cérebro, tipo, fique querendo procrastinar e automaticamente você se sabote, né? E aí eu parei de mexer no celular. Quando eu acordo, eu vou mexer só depois que eu já concluí minhas coisas, sabe? Aí isso já ajudou a diminuir um pouco a minha autossabotagem que eu tinha demais. Uma outra coisa era que eu ficava me cobrando muito pra conseguir fazer algo muito perfeito. Que às vezes a gente tem esse pensamento assim, de tem que fazer tudo perfeito, daquela maneira que a gente planejou, né? Só que, gente, a gente é ser humano, né? A gente esquece, né? Gente, eu ficava numa agonia e vocês sabiam que a autocobrança de querer que seja tudo perfeito, isso também vai direto com a sua baixa autoestima? Pois é. Eu tinha muita baixa autoestima, então eu queria fazer tudo perfeito para que as pessoas vissem como era perfeito, para mim não ficar me sentindo para baixo. Mas aí, depois de muitos anos de terapia, minha terapeuta falou: olha, Milene, isso aí é baixa autoestima que você está, porque a gente não consegue ser perfeito o tempo inteiro. Isso até é uma doença, sabia? Ela falou pra mim, aí eu fiquei assim, nossa, mas. E aí, depois de anos de terapia, eu consegui entender que realmente tá tudo bem a gente não ser todo dia perfeito do jeito que a gente quer. Mas o importante é a gente continuar fazendo da maneira que a gente consegue fazer naquele dia. Porque tem dias que a gente vai estar bem, outros dias nem tanto. E a gente aceitar aquele momento que a gente está realmente, sabe? E não se cobrar pra fazer tudo perfeito. Uma outra coisa que me travava muito era quando eu tinha, tipo, aquele excesso de ideias, aquele tanto de pensamento que às vezes vinha, que até se transformava em ansiedade, e eu não sabia como eu colocar essas ideias em prática, sabe? Porque era muito. Aí juntava aquele excesso de ideias junto com excesso de pensamento, ansiedade, daí minha cabeça fazia assim, gente. De tanto que eu ficava agoniada. O que eu comecei a fazer? Eu anoto tudo, anoto o que eu tô sentindo. Eu comprei um caderno bonitinho, né? Porque eu ficava me sabotando, porque também eu tinha um caderninho feio, então eu não ficava tão animada de escrever. Aí eu levo esse caderninho para todos os lugares que eu vou, sabe? Aí quando não dá pra me levar realmente o caderno, eu anoto no celular. Quando eu percebo que eu tô com aquele excesso de pensamento, aquele pensamento assim que tá parecendo que tá travando, sabe o que eu faço? Já anoto na hora, gente, não importa onde eu esteja, eu começo a anotar. Nem que seja no celular, no bloco de notas do seu celular, você vai anotar, porque isso vai te ajudar você a identificar se você está com excesso de pensamento que tá virando ansiedade ou se é só você se cobrando mesmo, sabe? E o que eu faço? Eu anoto, eu escrevo. Por que eu estou me cobrando? O que eu estou sentindo em relação a essa cobrança? Eu posso fazer algo em relação a essa cobrança que eu estou me cobrando ou é só ansiedade? Eu estou com ansiedade de quê? E aí eu vou fazendo as perguntas e aí isso automaticamente, quando a gente vai fazendo as perguntas e consegue responder, isso vai fazendo com que o seu cérebro, gente, ele não fique tão agoniado com aquele excesso de pensamento e você vai conseguindo realmente fluir e diminuir também bastante a ansiedade, sabe? Eu comecei a fazer isso e melhorou bastante. Muitas vezes, gente, não é sobre vencer todos os dias, porque às vezes a gente fica olhando as pessoas e fala, nossa, mas essa pessoa ela é tão excelente, ela não se sabota, mas a gente não convive com ela pra saber, né? O que você tem que pensar assim, ok, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o meu melhor e tá tudo bem. Me trato com carinho, com atenção, sabe? E se acolher mesmo quando você perceber que você está nesses momentos e não ficar se julgando e tá tudo bem. É isso, meus amores. Se cuide.